Tem um preconceito reforçado nos últimos tempos com medicação muito grande. Tem medicação que salva a qualidade da pessoa. Cara, medicação, velho, é simplesmente a compreensão do que já existe no nosso corpo. É um que vai imitar uma substância, outro que vai fechar um caminho, outro que vai fazer com que, sei lá, uma via da dor melhore um pouquinho. É só isso, é uma coisa que existe dentro do nosso corpo. Ele tem que ele estuda uma determinada coisa que vira uma outra, que causa uma reação em tal coisa. A intenção é, sim, lógico que existem outras situações que os caras vão se aproveitar, porque são tão funcionais que os laboratórios ganham muito dinheiro com isso, você vê. Recentemente, a fabricante uma das canetas aí mais famosas que tem, a Mondiaro, fez pela primeira vez $1 trilhão, velho. Um trilhão de dólares em 2 anos, 1 ano. Uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Também o preço desse troço. Aí eu olhei para aquilo, né, falei, tal. Mas, velho, um negócio que foi feito e deveria ter sido usado, e principalmente, os outros podem usar também, mas para quem tem resistência celular à insulina, quer dizer, diabéticos e outros tanto que funciona, que entre riscos e medidas, vale a pena, né? Essas pessoas ainda não estão em acesso. Os mais difíceis, os mais pobres, as pessoas que estão aí com diabetes, perdendo o pé, 70 mil pessoas, 70, 80 mil pessoas tem pé diabético e tem pé amputado no Brasil por ano, pai, velho. É muita gente, velho. É muita gente, pra você ter ideia. É um negócio absurdo. Não... Então, assim, e essa medicação tinha que estar ali, né? Assim, pô, beleza, vamos lá, se é possível que eles sejam trilionários, mas, porra, ajude os outros, véio. Abre espaço para quem precisa. Tem gente aí que já tem uma vida de qualidade de vida melhor, né, velho? Gratiluz, muito obrigado. O Ramatiz falou de energia baixa atual. Pois é, obrigado por ter falado aí, né? Falou. Lucas fala aqui, Saulo, uma pessoa pode estar fadada. Vou botar aqui. Uma pessoa pode estar fadada a viver para sempre com uma pessoa de que ela não gosta, principalmente em várias encarnações diferentes, só por determinado tempo até tudo ser certo? Olha, eu não sei, a matemática não é exatamente assim, viu, Lucas? Você não é escravo de encarnação, nem de encosto, nem de nada, entendeu? Em algum momento isso vai cessar, entendeu? E agora, não deve se pensar também como um fardo. Às vezes as coisas vão acontecer por um motivo para que elas sejam resolvidas. Elas tornam-se o fardo, porque é muito ruim viver com alma cebosa, velho. É horrível. Com gente, nós somos difíceis. É difícil estar perto de uma pessoa que, pô, é ruim, cara. Tem gente que se pergunta, é porque a gente não tem noção, velho. Tem gente que vive com um psicopata, vive com um narcisista, perverso. E a gente que a mãe, o pai, assim, ela nasceu ali dentro, velho. Passou a vida tomando chantagem emocional, pressão, cresceu dentro de um conceito que ela está com um processo traumático, a gente não sabe nem dizer quem somos nós para dizer o que é, por que tá, que vem, que não dá para saber, velho. Acho que tem situações que são difíceis, né? A alma tem que encontrar ela vai encontrar várias dificuldades, várias delas difíceis de se desvincular, né? Tem um monte de coisa aí, velho. Não sei dizer exatamente por que quanto tempo que uma pessoa vai ficar com a outra. Eu acho que tem um limite, né? Você é uma alma sozinha, tanto que você nasce sozinho e vai desencarnar sozinho. Você tem o seu momento de desencarne, que não necessariamente vai ser em estado de normalidade, é sozinho. Tá? A sua jornada é só. Apesar de estar em extrema conexão com várias pessoas, né? De ter uma preocupação e tal. Mas só você mora dentro de você, Lucas, não é não? Na hora que você está triste, mais alguém está? Não da forma como você está. Alguém pode compadecer, né? Se você for um cara que tenha pessoas legais por perto. Mas é só você. Véio. Então, em algum momento, acho que se desvincula também. Aí viram outros problemas. Se a alma for complicada, vai vir outros problemas. Cara, vou botar você no chão, você se comporte com essa patinha, tá? Eu não vou botar você na coleira. Ela tá super quente, por isso que eu tô preocupado com ela. Deixa eu ver sua patinha. Ó, tá mancando menos, ó. Não faça... Não. Senta aí.
Aí, Matheus, que não tem esse negócio do Matheus aqui. Eu estava falando direito em fazer o L. Não. Cadê a sua pergunta, Matheus? Peguei sua reclamação só. Manda ela aí. Pergunta aqui, tudo bom, Major? O cara que desencarna dependente de medicação, vai grudar em quem está encarnado tomando Tasmin? Depende, ó, velho. Depende. Existem dependências que você está dependente da sensação de conforto, por exemplo. Tem gente que os opioides, né? Que eles são viciantes mesmo, tá? Alguns caras se viciam. Até muitos médicos são viciados, sabia? O cara se lasca todo. O cara tá com a dor um dia, ele conhece medicação, tá com muita dor, ele vai aplicar um troço que ele tem acesso, né? Aí ele não consegue sair mais. Pode acontecer ele, na verdade, tem até a série House fala um pouco sobre isso. Tinha um médico que era viciado, né? Ele tinha uma medicação que ele tomava, né? É bem comum, o House tinha. Então, pode ser que sim, se aquela medicação cause uma reação única, bioquímica, que ele não consiga, porque se ele só está dependente e não sentir dor, aí não vai dar bom, entendeu? Não vai ser problema. Porque agora, se ele está dependente a apagar a consciência, que é um problema, e aquilo cause uma reação que seja única e existisse, a probabilidade de ter assédio é bem menor, porque não tem muitas pessoas por aí tem, mas não são tão. Agora lá nos Estados Unidos está uma febre do tal do fentanil, né? Está começando a acontecer uma coisa meio estranha aí, tá? Inclusive, aqui no São Paulo começou a acontecer. Foi tão forte que eles começaram a usar isso em algumas drogas, que eles estão invadindo algumas clínicas, alguns hospitais aqui, para roubar isso nas farmácias, que não está acontecendo com as canetas aí. Acho que o seu pensamento faz sentido, tá? Se a substância for única, só ela causa aquilo. E se existindo uma dependência daquela substância e mais pessoas estão usando essa substância aqui, porque se ninguém usa, você sai e vê, que interessante. Você desencarna, prisionado nela. Está no hospital, o médico não consegue dar a mesma substância porque quimicamente seu corpo astral não responde do mesmo jeito que esse corpo físico. Provavelmente vai ter alguma, mas não vai precisar, por exemplo, fazer uma substância pesada, porque seu corpo astral não vai sentir as mesmas coisas do mesmo jeito e não vai responder à mesma situação. Vai ter até uma diferente lá que eles conhecem. Alguma coisa que eles façam. Então, o cara pode levantar de um hospital astral e ir para um umbral. Ao andar pelo umbral, querendo sentir aquilo que não consegue sentir mais ali, ele não vai encontrar muita gente usando aquilo. Aí ele vai ficar no umbral um tempo, vai causar uma loucura qualquer, em algum momento ele vai se desvincular daquilo e vai ser ajudado. O problema é que se ele sai do hospital e existe pessoas usando aquilo, aí vira um ciclo de obsessão. Aí é mais complicado. Porque ele consegue continuar a suprir a sua necessidade em cima de uma aura que bioquimicamente faz essa transformação. Aí já complica, aí sim, aí dá naquele ponto obsessivo, né? Aí ele tem uma dificuldade, ele encontrou o ponto. Aí complica. Aí você pode sim, os caras que estão usando essas medicações ou que estão viciados nelas, que é um processo, a cocaína, por exemplo, é um processo que retorna a questão química, né? Única, extremamente forte, que vicia de uma forma impressionante. Então isso pode causar por isso que causa, né? Os espíritos vêm e ficam presos. Aí não tem o que fazer, aí você tem obsessão natural, né? Vampirização por necessidade, né? Tudo bom, Eridor? Um abraço pra você, velho. Eu tinha visto isso aqui, abraço. Como a regeneração do corpo astral é mais ou menos parecido com o processo biológico, cara, não é igual, é diferente. Ela pode continuar piorando se você ficar no umbral e não tiver cuidados. Um câncer, por exemplo, aqui, qual é o limite do câncer? Né? Toma os órgãos, metástase e tal, não aguenta mais, bagunça o corpo, morre o corpo, você vai para outro lugar.
Se você cai no umbral, as células também existem, as células mutadas no corpo astral, sob mutação, que estão ali. Elas vão continuar, porque você precisa parar. Existe assim, é uma questão física, é uma questão de onde você ficou, de não cuidado, de não mentalidade certa, porque também tem isso. Quando você sai, digamos que a pessoa sai com um processo de mutação, morreu, desencadeou com dificuldade forte, metástase e tal. Então ela vai para um local legal, ela recebe amparo, o corpo astral dela está doente, como estava o corpo físico. Mesma coisa. Igual. Na hora do desencarne é papum daqui para lá, daqui para lá, daqui para cá. Essa igualdade vai depender de alguns fatores. Vê. Se a mente da pessoa estava tranquila, porque o câncer não é questão kármica por erro, é questão kármica por reação. Mas eu já pego essa pergunta. Se você resmungar menos... Cadê a pergunta do Matheus? Deixa eu botar aqui, marca para mim a pergunta dele, por favor. Tá. Por isso que é tão difícil isso. É muito difícil dizer como é que é o processo de cura. Se a mente estiver boa, o corpo físico, o corpo astral dela, olha, o meu corpo está sob reação. O meu corpo ficou doente porque aquele ficou doente. Então eu sofri uma reação por interconexão, por interseção. Lembra que as energias saem daqui, os cordazinhos saem daqui e vão para lá. Aí você volta e a recuperação é bem mais rápida. O que acontece? As células param de responder por indução, as células do corpo astral são mais rápidas. Em 2, 3 meses você já está quase bom, não tendo quase nenhuma reação. Se aquilo, por exemplo, o cachorrinho, você tem câncer, velho. O cachorro tem 50% de chance de ter câncer. Isso é científico. Tem mais chance do que a gente. Talvez pelo processo de mutação, de evolução deles. Ele assina um contrato na hora de nascer, é um contrato da Terra. Ele não tem karma. E quando ele desencarna, o corpo astral dele tem câncer. Só que ele não sofre. Então o que acontece? Quase que imediatamente a psique é muito limitada, não consegue prender, nem sabia o que estava acontecendo. E um mês depois não tem mais nada. Zero. Sai totalmente. Porque não tem reação. O processo kármico se dá com repetição, né? Na neutralidade, tá? Repetição, se desvinculou do corpo que não dá mais nada, o corpo astral se plasma quase que imediatamente, vai voltando, vai ficando bom. A psique humana não permite isso. O que acontece com a psique humana? Vê que interessante esse exemplo que eu vou lhe dar agora, que eu falo de vez em quando sobre ele. Essa história eu conheço, tá? Aconteceu. Uma determinada pessoa, eu soube da encarnação dessa pessoa. Nasceu no tempo atrás e ela teve paralisia infantil, poliomielite, que tinha e foi erradicada, se não me engano, no Brasil. Não sei se teve um caso ou outro eventual, mas foi erradicada. Essa pessoa teve na infância, passou a vida inteira mancando, desencarnou idosa, chegou num plano astral, não era kármico, entre aspas, né? Mas digamos que não seja. Chegou no astral, continuou mancando, só que ela voava, né? Então não andava mais, não aparecia. Ao encarnar de novo como criança, eu acompanhei essa criança, continuava com problema na perna. Não era a mesma coisa, era bem mais frágil, mais fraco, quase nada. Mas teve uma reação, teve que cuidar, ficou bom depois, tá? Então vê, por que isso aconteceu? Psique. Se fosse um bichinho não tinha acontecido isso. Mas a pessoa enraizou tanto, que desencarnou, aquilo foi difícil de tirar. Os processos psicológicos são 80% do problema. Então é esse que é o processo. Então existem questões kármicas neutras que reagem, que são difíceis de sair. O problema é que quando é um processo de erro, por repetição errada, as ações que são feitas não conseguem corrigir tão forte, porque quanto maior é a ação, principalmente feita de forma errônea e repetitiva contra si próprio, maior é o enraseamento. Então, por exemplo, não existe um mentor que vai chegar de lá e falar, não posso curar não, tá? Porque, você tem calma, eu não posso fazer nada, não. Ele vai fazer do mesmo jeito. É o seu corpo que não vai responder ao tratamento, porque existe um processo de psique conectado à lei de causa e efeito, que assim como a gravidade é inviolável, pulou, caiu. Você fez coisas que não deveria ter feito, ultrapassando o balanço natural das coisas. A sua curva estava assim, ó.
Quando você chegou lá, estava curvado, meu pai. Como é que o mentor e os médicos tentam fazer o que podem, eles vão falar, olha, tá enraizado no DNA astral aqui, velho. E provavelmente é aí que entra. Quando você tiver a sua próxima encarnação, dentro do que a gente está vendo aqui, o corpo provavelmente vai responder aqui a X, Y, Z. Por isso que é tão difícil. Obrigado, Chapolin. Mandou aqui, Chapolin. Nas minhas projeções eu não enxergo nada, o que pode ser? Já me falaram que é uma projeção cega. É isso aí. Então você estava certo que a gente comentou. Movimentação energética, Matheus, tá? Quando for deitar, faz as práticas, principalmente as técnicas novas, principalmente a técnica completa 5, elas são muito focadas no trabalho do frontal. É tão forte que você exterioriza energia pelo chakra frontal, para você ter ideia. Arrumando dois problemas. A projeção por lastreamento energético e a projeção cega. Entendeu? Faça mais essas técnicas e você não vai mais sair assim. Pode ser até que você não lembre, tá? Mas quando sair vai estar enxergando, tá? Pode acontecer ainda, talvez não tenha sido suficiente, exterioriza mais, tá? Não deixa de fazer. Provavelmente você vai ver que o dia que você saiu, provavelmente você não tinha feito a técnica ou não foi suficiente. No esterilização pelo frontal, tá? Deixa eu pegar umas perguntas que foram boas aqui. Marcinha pergunta aqui. Saulo, tive câncer de mama e tratei bem de 2023 a 2024. Minha oncologista disse que minha mente extremamente otimista foi de grande causa para mim. Estou em observação após a vida. Pois é, ela tem razão, né? Porque, lógico, né? A força do corpo da gente é incrível, né? Quando a gente tem um quadro de força, o corpo responde melhor, o sistema imunológico responde melhor, o tratamento funciona melhor. E tem coisas que nós não entendemos que funcionam melhor. Uma pessoa mais calma, ela sempre tem um quadro provável melhor. São todos os casos? Não. Mas a maioria, 50%. 50% das pessoas que têm chama de efeito placebo, né? Uma positividade tem uma recuperação fora da curva. 50% é muito, velho. É acima da curva da normalidade, tá? Então vale a pena. O difícil é você conseguir fazer, né? Uma pessoa que está passando por dificuldade, ela não... e é respeitável, né? Ela entender isso, né? Que são casos e casos, né? Casos. As pessoas têm todos os tipos de dificuldades, né? Abraço aí pra você, feliz por você ter conseguido, tá? A Dânia fala aqui, tudo mandando. Saulo, gostaria de saber se o fato de eu estar tendo sonhos muito lúcidos e acordar cansado tem a ver com que eu esquecendo muitas coisas do meu dia a dia. Olha, não necessariamente. A projeção astral não é para cansar, tá? A não ser que você fique fazendo prática por muito tempo, aí sim. Mas uma vez que o corpo deite e apague, não é a projeção astral que vai fazer você cansar, tá? É preciso verificar algumas coisas. Primeiro pode ter um processo aí, você falou aqui, ó, sonhos lúcidos e acordar cansada, tá? Como que tá o seu sono? Como que tá? Eu aconselho você fazer. A primeira coisa, eu vou aconselhar duas aqui. A primeira coisa que eu consigo fazer é comprar uma pulseirinha da Mi Band, ou uma Smart Fit, uma Fits da Amazon, tem várias, ou para você monitorar por você só o seu sono, tá? Verifica a versão que você vai comprar, verifica se tem ali, eles falam Sleep Tracker, eles normalmente botam isso em inglês, tá? Verifica isso, porque você precisa ver se você está tendo 8 horas de sono, tá? Você está acordando muito durante a madrugada, acredite, a gente não sabe. Se nessas 8 horas você está tendo pelo menos 2 horas de sono delta,
mais profundo, se você está tendo o resto, quanto tempo deles, tá? E se você está tendo também sono REM, que é um sono de recuperação. O cérebro é uma parte de recuperação. É quando o cérebro liga o córtex pré-frontal para fazer uma pré-análise. Esse é o primeiro conselho que eu te dou. O segundo é, depois de você comprar a pulseira e verificar, porque custa barato, velho. Custa barato assim. Se você vai no Mercado Livre aqui, bora olhar aqui juntos. Uma Mi Band. Oxe, como assim eu tô sem conexão, velho? Agora voltou. Ó, a Mi Band tá um pouco mais caro, né? Chega amanhã pra minha Band 10, tá mais cara. A 9 tá R$203, chega amanhã aqui em São Paulo. Tem 800 e tem aqui, ó. Esse é um exemplo. Eu vou olhar aqui, tá? 219. Calma, tá? E olha, 837 comentários. Não vai dar pra ver ali em cima. Todos 5 estrelas. Vamos ver se ela tem essa daqui. Se ela tem o Sleep Tracker. É compatível, RAM, tal, leveza, marca, modelo, tela, caixa, conectividade, pulseira, aquela outra. Ações infantil, assistência à água. Cara, uma coisa tão importante que eu vou botar de cara logo aqui, esses cornos. Xiaomi. Olha, isso aqui eu tô meio na dúvida, viu? Se eu não vejo de cara assim, eu não compro não, viu? Pra mim é uma coisa importante. Deixa eu ver a 10. A 10 é um pouquinho mais metida a besta aqui. Um pouquinho mais cara também, tá? Então são coisas que você tem que olhar com calma, tá? Deixa eu botar aqui pra baixo. Cadê, rapaz? Pera aí. Mais detalhes. Caixa preta, tal. Telescópio. Eles estão tirando, cara, não sei por se não tem, não sei por que. Algumas eles tiraram, tá? Pulseira. Se não tem escrito, não compre, tá? É melhor pegar aqui, pulseira, digita no Google. Melhor, faz assim. Smart Band Sleep Tracker. Aí digita aqui que você vai ver algumas. Aí vai ter algumas, pronto. Tem muitas novas aí, ó. Pulseira cardíaca, tal. Relógio da Xiaomi, esse aqui tem, aparentemente. Aí tem outros aqui, tá? Aí você dá uma olhada, você vê a pulseira, aí você vai pesquisar no YouTube. Você vai até procurar qual é a melhor Band Smart Track. Melhor Sleep Tracker 2025. Coloca assim. Por quê? Porque você vai pegar uma coisa de mais nova, mais funcional, tá? Qual é o melhor rastreador de som? Tem várias caras falando de pulseiras aqui. Pronto, melhor se fizer assim, tá? Porque ele vai ver, aí você vai ver sua onda, como é que anda. Aí você precisa ter uma qualidade de sono legal. A segunda coisa que eu falar é você vai na clínica de sono. Tá? Vai na clínica de sono. Por quê? Porque pode ser que tenha coisas... Ele pega, algumas dessas pegam, tem oxímetro, tá? Pega oxigenação, é miséria. É muito bom, velho. Você consegue até saber como é que tá a sua oxigenação enquanto você dorme. Isso é fogo, velho. E outras coisas, temperatura e tal. Então você faz quase uma análise geral, assim, como é que tá, coração. Tem gente que tenta ter uma bradicardia pesada. Uma pessoa que estava dormindo aí, que estava tendo uma bradicardia, chegava a 40, 50, caramba, que é interessante até ver. Aí que a clínica do sono, depois se você perceber uma irregularidade, aí você vai na clínica do sono. Porque você provavelmente vai ter regularidade aí. Se você não está dormindo bem, você está acordando cansada, vai ter um ponto aí, tá? E aí você vai descobrir o que é. Se você perceber, olha, pô, não tem um cara... Isso, cara, é tão sério, isso que eu já ajudei algumas pessoas com isso, tá? Algumas. Pessoas que melhoraram o humor, melhoraram de vida por causa disso. Era mal-humorada, a vida inteira era mal-humorada. Ela não tinha oxigenação na hora de dormir, pai. Apneia, pai. Oxigenava mal. Aí o corpo dela, não conseguindo oxigenar profundamente, não dava a ela sono profundo. Vivia de mau humor. Vivia cansada. E acostumou a viver assim. Você olhar. Roberto, obrigado.
Tá? E ele, Roberto, fala aqui. Eu tenho que terminar. Saulo, das suas 5 técnicas, qual você acha mais forte? Cara, eu gosto da técnica 5, porque eu me caprichei muito nela em muitas coisas. Eu gosto muito da última que eu fiz, a técnica do atol, porque ela é pequenininha e direta para o que eu preciso. Eu fiz a técnica do atol pensando em mim dessa vez, mas eu sabia que ia ser importante para outras pessoas. Ela é rápida, ela é o que você precisa. Esterilização de energia frontal. Pá! Se não tiver mais nada para fazer, ela tem 16 minutos, se eu não me engano. O resto é só som de binaural, M-Sync. Usa ela. Então, a melhor técnica para mim hoje é a técnica prática, por causa dessa correria. Então, eu preciso deitar, preciso fazer experimento, e não pode demorar muito, porque na correria que a gente está dessa vida não dá. Fim de semana eu faço a 5, exemplo. Mas do dia de segunda a sexta, ou de segunda a quinta, ou quando eu estou estudando, dia a dia, do domingo a quinta, eu preciso usar uma técnica que eu preciso dormir rápido, e ela faça o trabalho mínimo dela, que seria uma esterilização e um trabalho de frontal para projeção astral. Ao mesmo tempo, uma estabilização emocional, uma boa conexão, tá? É isso. Galera, preciso ficar. Eu queria agradecer. É quinta-feira, amanhã tem um musical. Amanhã tem minha última prova de habilidades. Estou estudando o OSC, mas já passei, praticamente ninguém perde ali, tá? Por isso que eu considero que já estou de férias, tá? Amanhã, mas estou estudando, vou agora para estudar, vou para lá estudar, tá? Obrigado por tudo, tá? Essa semana, a partir de amanhã, começa o meu clima de gravar o curso. Hoje eu já fui gravar, fui lá no parque, sozinho. A Carita hoje de manhã, ela vai sempre comigo, hoje ela não pôde ir. Mas eu fui a Cacau, foi que ela machucou a patinha. Aí fui lá e já gravei um novo capítulo. Ela tá aqui. Eu estou editando, e eu vou fazer a técnica, já estou com algumas outras coisas em vista aí, eu estou tentando fazer. Então vai ser todos os dias, eu vou ficar assim, né, movimentado, basicamente eu vou trocar a medicina pelo curso, entendeu? Pelo evento nas férias. Então eu vou no lugar, vou passear, levo a câmera, gravo em tal lugar. Vou no lugar, já com o material todo pronto, saber o que eu vou fazer, tá? Um abraço para vocês, um excelente. Eu espero que o vídeo de hoje não, de alguma forma, a gente nos faça só pensar, né? Não tem como mudar, véio. No final, acho que pelo menos conceitualmente a gente sabe onde está, tá? Que a gente não consiga mudar tanto o mundo, não vamos, mas que a gente pelo menos tenha uma noção do que é, de onde estamos, como estamos fazendo, pensando acima do normal, assim, né? Como eu falo para vocês, a ignorância às vezes é uma bênção, ao mesmo tempo dá um pouco eu fico um pouco, tenho claustrofobia, só de imaginar que eu não conseguiria ver algumas coisas assim, imaginar que eu não sei outras, tudo bem, aí é ignorância, mas as coisas que eu já vejo, não tem como voltar mais. Um abraço, muita paz, muita luz para vocês, FOI, foi.